Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e essa semana tá chegando aos cinemas Baby Driver, que aqui no Brasil recebeu o horroroso título Em Ritmo de Fuga, e é o novo filme do diretor Edgar Wright, que é uma das grandes revelações da comédia dos últimos 10, 15 anos. 10 anos, vamos colocar assim. E embora ele tenha uma filmografia relativamente curta, os filmes dele até agora se destacaram. Todos eles são filmes bastante emblemáticos e que demonstram que o Edgar Wright é um ótimo diretor de comédia. E é engraçado você perceber isso, que o Edgar Wright, ele não é um cara que aposta no humor muito fácil, ele não é um cara de tiradas, vamos dizer assim. Ele é um cara que aposta mais pra criar humor através da montagem, do ritmo do filme, do som, das transições e desse tipo de coisa. E é engraçado porque o humor do Edgar Wright, é muito frequente isso daí acontecer nos filmes do Edgar Wright. Muitas vezes eu me pego vendo os filmes do Edgar Wright não rindo compulsivamente por ser uma comédia. Eu não rio das piadas. Mas, em contrapartida, geralmente são aquelas piadas que você admira. Você pensa assim, porra, isso é muito bacana, eu nunca vi isso num filme antes, ou raramente vi esse tipo de ideia no filme antes. Então, o humor do Edgar Wright, ele é um humor muito mais pra você apreciar do que pra você gargalhar. Talvez seja por isso que talvez os filmes do Edgar Wright não sejam necessariamente pra todo mundo. Mas vamos voltar aqui um pouco no tempo para contar um pouquinho da história do diretor Edgar Wright. O Edgar Wright nasceu no dia 18 de abril de 1974 na cidade de Poole, no condado de Dorset. Ele é inglês e depois ele cresceu numa cidade de catedral chamada Wells. Ele, na década de 80 e 90, ele produzia muitos curtas-metragens com câmeras do tipo Super 8 e a Video 8, e ele ganhou inclusive alguns concursos pequenos que ele foi produzindo. E aí, em 1995, ele realizou um filme chamado A Fistful of Fingers, que o título, obviamente, remete ao Fistful of Dollars, o punhado de dólares. E esse filme, A Fistful of Fingers, ele é um remake de um filme que o Edgar Wright tinha feito, um curta-metragem que ele fez anteriormente, com o mesmo nome e com menos dinheiro ainda. Vale dizer que esse A Fistful of Fingers custou apenas $15 mil e foi um dos primeiros passos aí do Edgar Wright como diretor para começar a ganhar fama. E vale lembrar também que esse filme nunca foi comercializado mundo afora, por isso a gente nunca viu o filme. Em 2002 ele dirigiu uma série de comédia chamada Spaced, que foi criada pelo Simon Pegg e estrelada por ele, pelo Nick Frost e pela Jessica Stevenson. E aí depois dessa série ele engatou alguns outros projetos, entre eles em 2004 o Shaun of the Dead, que aqui no Brasil foi traduzido como Todo Mundo Quase Morto, e que é a primeira parceria em filme dele com a dupla formada pelo Simon Pegg e pelo Nick Frost. Essa parceria veio a render 3 filmes que são conhecidos como a trilogia do Corneto, e o Todo Mundo Quase Morto é o primeiro filme dessa safra aí. É um filme que obviamente parodia o gênero zumbis no cinema e, curiosamente, é um puta filme de zumbi. Ele funciona muito bem tanto como filme de comédia, tanto como uma sátira aos filmes de zumbi. E o humor do filme é um humor inteligente, afiado. Ele o tempo todo ele usa aquelas características que viriam a se tornar típicas do Edgar Wright, do tipo a montagem frenética, aquelas transições, por exemplo, um item passa e aí o cenário passa como se fosse uma cortina, aqueles zooms mega frenéticos o tempo todo. É um filme que você reconhece que é um filme do Edgar Wright. E é um filme com humor inteligente, é um filme com piadas memoráveis, tem vários momentos memoráveis, do tipo a cena onde eles fingem que são zumbis pra passarem por uma multidão, e tem várias referências à cultura pop. O Simon Pegg, ele faz o cara que é meio que um fracassado, e o Nick Frost, ele faz um cara que é fracassado, mas é um irresponsável que nem tenta não ser um fracassado. É um filme muito engraçado que vale a pena ser assistido e é um bom começo definitivo para a carreira do Edgar Wright no cinema. Por falar em zumbis, em 2005 ele atuou no filme Terra dos Mortos, do George Romero, que compõe a segunda trilogia dos mortos do George Romero, falecido recentemente, infelizmente. E também em 2005, o Edgar Wright ele atuou no filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um filme que há quem goste, há quem não goste, mas ele tá lá no filme, e é curioso, porque o Guia do Mochileiro das Galáxias é um filme originado nos livros e nos programas de rádio ingleses do Douglas Adams, e tem tudo a ver com Edgar Wright, humor inglês. Aí vem uma coisa curiosa, em 2006, o Edgar Wright começou a desenvolver a ideia, o roteiro, e foi mais ou menos direcionado para a direção de um filme do Homem-Formiga. Sim, 2006, antes do universo cinematográfico da Marvel se estabelecer e virar essa coisa grandiosa que é hoje. E lembrem-se dessa informação que eu acabei de dar, porque daqui a pouco, no vídeo, um pouquinho mais à frente, ela vai retornar e vai ser importante.
Edgar Wright começou a desenvolver o filme do Homem-Formiga. Em 2007 veio Hot Fuzz, que aqui no Brasil virou Chumbo Grosso, que é o segundo capítulo da trilogia do Corneto, e dessa vez o Edgar Wright ele faz uma paródia aos filmes de ação, principalmente aos buddy cops, como Máquina Mortífera, e um filme que ele sacaneia bastante ao longo do Hot Fuzz é o Bad Boys 2, do Michael Bay, e é impressionante, o Edgar Wright até sacaneando o Michael Bay, ele consegue ser um Michael Bay muito melhor do que o próprio Michael Bay, diga-se de passagem. É um filme muito divertido, é um filme muito doido, é um filme onde o Simon Pegg ele é um policial que é mandado pra uma cidade no interior lá, e aí essa cidade é habitada por um bando de retardados. Quer dizer, isso é o filme, eu tô falando sobre o filme. Assim, a polícia, ela não faz praticamente nada de relevante, eles só ficam lá comendo bolo e tomando sorvete na delegacia. Os bares aceitam jovens o tempo inteiro, e o Simon Pegg, ao chegar lá e ver isso, ele resolve tentar cumprir a lei, mas ele é obviamente sabotado pela estupidez das pessoas daquela cidade. É um filme que basicamente sacaneia aquele estereótipo de pessoas do interior e esse tipo de coisa. E a direção do Edgar Wright nesse filme, ela é bem interessante. Primeiro porque o Edgar Wright, eu acho que ele nunca esteve tão frenético quanto nesse filme. É corte, aqueles movimentos de câmera assim o tempo todo, aquele zoom in, zoom out o tempo inteiro. E também tem aquelas transições o tempo inteiro. Mas isso funciona, isso deixa o filme com um clima peculiar. E mais do que isso, é interessante porque o filme ele é recheado de sequências de ação, e as sequências de ação, elas são incrivelmente entrecortadas, e isso é obviamente uma ironia direcionada ao estilo do Michael Bay, com esse negócio de corte. Tem inclusive um traveling circular que simula diretamente um traveling circular chato pra caralho que tem no Bad Boys 2. E esse filme, ele é recheado de um humor envolvendo sangue e gore que funciona relativamente bem. Por exemplo, o topo de uma catedral caindo em cima de um cara e o cara virando um cotoco de sangue, uma pessoa sendo varada aqui na boca, mas essa pessoa não morre, então ela só sente a dor. É um filme interessante de comédia, é um filme bacana, vale a pena assistir a Hot Fuzz. Aí depois de Hot Fuzz ou Chumbo Grosso, o Edgar Wright, ele atuou bem brevemente no filme Son of Rambo, que é uma comédia que é dirigida pelo Gareth Jennings, que é amigo do Edgar Wright, o que explica bastante coisa. E aí nós temos um salto para 2010, que o Edgar Wright fez o que pra mim é empatado com o Baby Driver, o melhor filme dele, que é Scott Pilgrim contra o Mundo. Que é um filme que, inclusive, veio... Na época ele foi um mega fracasso de bilheteria, mas ele, com o passar do tempo, ele se tornou mais presente na vida dos jovens dessa geração de hoje. E é um filme muito, muito bom. Ele, em termos de linguagem, ele é um filme incrivelmente turbinado. Ele é um filme que você consegue perceber que o Edgar Wright pensou em cada plano do filme. É um filme que não para quieto, é um filme hiperativo, é um filme frenético. E aliás, o Edgar Wright foi, assim, a escolha certa para dirigir o filme do Scott Pilgrim. Ele foi, assim, perfeito para pegar os quadrinhos do Scott Pilgrim e levar pro cinema. Pegar a linguagem do Scott Pilgrim e transportar para a sétima arte. Porque ele conseguiu levar todas as tradições dos quadrinhos, tradições gráficas dos quadrinhos, como, por exemplo, letreiros e algumas cartelas mostrando a idade e as especificações dos personagens, que eram coisas que existiam nos quadrinhos do Scott Pilgrim, e onomatopeias, esse tipo de coisa, pro cinema. E ele também conseguiu levar outra linguagem, que é a linguagem dos videogames. Se bobear, Scott Pilgrim é o melhor filme de videogame da história do cinema, sem ser baseado no videogame. Porque ele é um filme que o tempo todo ele traz dois personagens brigando num duelo, como se fossem trazendo aquele KO do Mortal Kombat ou do Street Fighter. Foi mal, mas a minha relação com videogames não é das mais eruditas. Ele usa muito bem o esquema das letterbox também, que são aquelas faixas pretas que ficam nos cantos da tela para ajustar a proporção da imagem à proporção da tela. Ele usa o tempo, ele varia bastante isso. Ele muitas vezes ele dá aquele close no olho do personagem, como se fosse simulando aquele momento típico de videogame do personagem correndo em direção ao outro para trocar porrada. Quando um inimigo é derrotado, sai dinheiro, saem pontos. É um videogame no cinema. Aliás, a própria estrutura do filme, ela simula um videogame. Ela simula aquele esquema de fases de um videogame. A história do filme é que o Scott Pilgrim ele vai ter que lutar contra os 7 namorados da Ramona Flowers pra, enfim, namorá-la. E é engraçado porque o filme ele consegue pegar essa estrutura
E ele impede que isso torne ele repetitivo. Ele o tempo todo ele tá encontrando um jeito novo de trazer os personagens. Esse filme, inclusive, conta com a participação do Chris Evans, que talvez seja o melhor filme do Chris Evans como ator até hoje. Ele tá fazendo uma paródia dele mesmo, é muito bacana isso. Esse filme ele traz o Brandon Routh, que foi o Superman fracassado do Superman Retorno, fazendo um vegano elevado ao extremo do estereótipo e que funciona maravilhosamente. É um filme que do ponto de vista de entretenimento ele funciona maravilhosamente e do ponto de vista de linguagem ele merece ser reconhecido. É um filme que realmente só o Edgar Wright poderia ter traduzido para o cinema. É um filme que traz várias referências à cultura pop e esse filme, inclusive, diga-se de passagem, ele traz o que talvez seja a melhor referência a Seinfeld que eu já vi na minha vida. E é isso, Scott Pilgrim é um filmaço. Em 2011, o Edgar Wright ele co-roteirizou o filme As Aventuras de Tintin, que é uma animação super adorada por todo mundo, que foi dirigida pelo Steven Spielberg e produzida pelo Peter Jackson. E depois, em 2012, ele foi produtor executivo de um filme chamado The Sightseers. Aí, depois nós saltamos para 2013 com The World's End, que aqui no Brasil foi novamente traduzido com um horroroso título de Heróis de Ressaca. E esse filme ele encerra a trilogia do Cornetto e é um filme que, assim, ele é um filme muito peculiar porque, tipo, ele, o primeiro ato do filme, aliás, mais que o primeiro ato, os primeiros 40 minutos do filme, eles são uma coisa meio Trainspotting de um cara que é o Simon Pegg, ele é um maluco irresponsável que resolve reunir os 4 amigos dele pra irem beber na cidade natal deles, fazer um tour de bebedeira na cidade natal deles. Só que aí no meio do filme entram robôs. E aí o filme muda completamente. E aí, tipo, eu vou contar pra vocês. Pra mim, ele melhorou muito depois que ele mudou, do meio pro fim. Porque até ali eu tava achando o filme meio chatinho, pra dizer a verdade. Mas do meio pro fim, quando ele resolve despirocar, ele vira um filme muito divertido. Isso, inclusive, tem tudo a ver com a própria proposta dos garotos eles se embebedarem e ficarem doidões. E é engraçado porque esse filme, primeiro que o elenco do filme é bem interessante. Tem o Simon Pegg, o Nick Frost, ele também tem o Martin Freeman, que talvez muitos reconheçam como sendo o Bilbo Bolseiro do Hobbit. E são boas presenças no filme. E esse filme ele traz uma coisa interessante. Se nos filmes anteriores o Simon Pegg era o cara que tentava minimamente ser responsável, aqui ele é o irresponsável, ao passo que o Nick Frost, que anteriormente era o cara mega irresponsável, que nem se preocupava em tentar ser responsável, se torna o responsável. Tem uma inversão de papéis que é bem legal nesse filme. E é um filme onde o Edgar Wright está um pouquinho mais comedido do ponto de vista de direção. Ele não abusa tanto dos cortes quanto antigamente. As sequências de ação contam com planos mais longos, o que, ok, não seria a proposta do Hot Fuzz, mas aqui combina melhor. As transições com aquelas cortinas são mais pontuais. E é um filme que funciona, principalmente do meio pro fim. Foi um ótimo fim para a trilogia do Cornetto. Se eles vão voltar a fazer uma parceria com o Simon Pegg e o Nick Frost e continuar para transformar a série do Cornetto numa quadrilogia do Cornetto, eu não sei, mas vai que só o tempo dirá. Em 2014 aconteceu uma coisa um pouquinho chata. O Edgar Wright, ele estava trabalhando no filme do Homem-Formiga, só que aí veio a bomba de que a Marvel resolveu afastar ele. Não a Marvel, eu não sei, até hoje não ficou muito claro, mas assim, de qualquer forma, o Edgar Wright foi afastado do projeto, a Marvel chamou um diretor genérico que dirigiu aquele filme Sim Senhor com Jim Carrey, e o resultado disso tudo foi Homem-Formiga de 2015, onde o Edgar Wright assinou só como roteirista do filme, e é um dos filmes mais esquecíveis e mais diluídos em termos de personalidade que a Marvel já produziu até hoje. Não que ele seja um filme ruim, ele é um filme bacana, é um filme engraçado, é um filme divertido. O Homem-Formiga em si é muito legal, mas é um filme que você consegue ver claramente que ele foi feito meio que no desespero e você fica com a sensação de que ele poderia ter sido muito mais do que ele é se o Edgar Wright tivesse dirigido o filme. Poderia ter sido um dos filmes de super-heróis mais originais e melhores de todos os tempos, mas não foi porque a Marvel resolveu fazer algo um pouquinho mais adequado com as marvelices que ela tá acostumada a fazer. É um filme razoável. Aí em 2016 ele emprestou a sua voz a um personagem na animação Sing, quem canta seus males espantam, tem algum título horroroso aqui em português. E agora em 2017 ele volta com Baby Driver.
E aí, será que ele conseguiu manter o mesmo ótimo nível de anteriormente? A gente já falou de Baby Driver numa resenha que tá disponível aqui no canal, então é isso, assista aquele vídeo e comente esse aqui, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, acesse nossos parceiros, e é isso, um grande abraço e até a próxima!